Olá pessoal, nesta segunda videoaula de física, veremos a dilatação térmica. Você verá como estão relacionadas a variação de temperatura de um corpo e sua dilatação linear, superficial ou volumétrica. Você conhecerá o conceito de coeficiente de dilatação térmica e suas unidades. Verá também, através de exercícios resolvidos e exemplos, como se comportam orifícios e cavidades durante a dilatação térmica. Por fim, você estudará a dilatação de líquidos e aprenderá a relacionar a dilatação real do líquido e de seu recipiente com a sua dilatação aparente. Boa aula a todos! Dilatação térmica. A experiência mostra que os sólidos, ao sofrerem um aquecimento, se dilatam e, ao serem resfriados, se contraem. A dilatação ou a contração ocorre em 3 dimensões, isto é, comprimento, largura e espessura. Essa variação nas dimensões de um sólido, causada pelo aquecimento ou resfriamento, denominamos de dilatação térmica. A dilatação de um sólido, com o aumento da temperatura, ocorre porque, com o aumento da energia térmica, da temperatura, aumentam as vibrações dos átomos e das moléculas que formam o corpo, fazendo com que passem para posições de equilíbrio mais afastadas que as originais. Veremos agora uma simulação. Temos aqui uma simulação. Temos um sólido e podemos aquecer esse sólido. Com o aumento da temperatura, com o aumento da energia térmica, aumentam as vibrações dos átomos e das moléculas que constituem o corpo, fazendo com que elas passem para posições mais afastadas. Assim, o sólido se dilata. Vamos voltar aqui à simulação para vermos novamente. Então, à medida que o corpo vai esquentando, vai aumentando as vibrações dos átomos e das moléculas. E assim, o corpo se dilata. Isso é dilatação térmica. Esse afastamento maior dos átomos e das moléculas do sólido produz sua dilatação em todas as direções. Para contornar o problema da dilatação, dos sólidos costuma-se deixar um espaço livre entre 2 trilhos de uma ferrovia, por exemplo, ou entre trechos de pontes, ou entre blocos de cimento de uma calçada, e etc. Por outro lado, uma rede elétrica apresenta sempre uma folga entre 2 postes. A folga é para evitar uma tração e possível ruptura do fio, quando ele diminui de comprimento com a diminuição da temperatura. Dilatação linear. Dilatação linear é aquela em que predomina a variação em uma única dimensão, ou seja, o comprimento. Podemos citar, como exemplos, a dilatação em fios, cabos e barras. Para estudarmos a dilatação linear, consideremos uma barra de comprimento inicial Li, a temperatura inicial Ti. Aumentando a temperatura da barra para Tf, seu comprimento passa para Lf, em que ΔL é igual a Lf menos Li, é a variação de comprimento da barra, isto é, a dilatação linear da barra, na variação de temperatura ΔT, Tf menos Ti, temperatura final menos temperatura inicial. Vejamos agora a simulação da dilatação linear de um fio. Inicialmente temos um fio de comprimento Li a uma temperatura Ti. Aqui, iniciamos o aquecimento do fio. Observe que conforme a temperatura aumenta, o fio aumenta de comprimento, passando do comprimento Li para Lf, ou seja, aumentando em ΔL. Experimentalmente, verificou-se que, primeiro, ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial, Li. Segundo, ΔL é diretamente proporcional à variação de temperatura, ΔT. Terceiro, ΔL depende do material que constitui a barra. A partir dessas relações, podemos escrever essa expressão. ΔL é igual a Li vezes alfa vezes ΔT, em que alfa é uma constante característica do material que constitui a barra, denominada coeficiente de dilatação linear. A unidade de alfa é graus Celsius a menos 1. Se ΔL é igual a Lf menos Li e ΔT é igual a Tf menos Ti, substituindo então na expressão, temos
ΔL é igual a LI vezes alfa vezes ΔT. Só que ΔL é igual a LF menos LI. Comprimento final menos comprimento inicial. Isso é igual a LI vezes alfa que multiplica ΔT. ΔT é TF menos TI. Temperatura final menos temperatura inicial. Isolando LF, temos LF é igual a LI mais LI vezes alfa, que multiplica, entre parênteses, TF menos TI. Essa expressão. Essa expressão, então, determina o comprimento final da barra, em termos do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear da barra, da temperatura final e da temperatura inicial. Conhecendo essas variáveis e o coeficiente, pode-se determinar o comprimento final da barra. Vamos agora resolver um problema sobre dilatação linear de um fio. O comprimento de um fio de alumínio é de 40 metros a 20 graus Celsius. Sabendo que o fio é aquecido até 60 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine, letra A dilatação do fio, letra B, o comprimento final do fio. Resolução. Letra A. Dados. Comprimento inicial, 40 metros. Temperatura inicial do fio, 20 graus Celsius. Temperatura final, 60 graus Celsius. Coeficiente de dilatação linear, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Temos a dilatação linear do fio é dada pela expressão ΔL é igual a LI vezes alfa vezes ΔT. Então, ΔL é igual ao comprimento inicial, 40, vezes o coeficiente de dilatação, 24 vezes 10 a menos 6, vezes ΔT. ΔT é a temperatura final, 60, menos a temperatura inicial, 20. Fazendo os cálculos, encontramos que ΔL é igual a 0,0384 metros. Essa, então, é a dilatação linear do fio. Letra B. Comprimento final do fio. O comprimento final do fio será o comprimento inicial mais a dilatação. Sabendo que o comprimento inicial é de 40 metros e a dilatação é igual a 0,0384 metros, somando esses dois valores, 40 mais 0,0384, encontramos um comprimento final para o fio de 40,0384 metros. Então, este é o comprimento final do fio. Vejamos agora uma aplicação do princípio da dilatação linear. O ferro elétrico é equipado com um dispositivo chamado termostato, que faz o controle da temperatura. Esse dispositivo interrompe o funcionamento do ferro quando a temperatura para o qual é regulado é atingida e restabelece o equilíbrio se a temperatura se afasta desse valor. O termostato do ferro elétrico é uma lâmina bimetálica composta de latão e aço que se contrai ou se expande com a variação da temperatura. Deste modo, o termostato abre ou fecha o circuito. Aqui temos uma representação esquemática do termostato. Temos a lâmina bimetálica na posição quando ela está fria. À medida que a corrente passa, a lâmina esquenta. Então, quando aquecida, ela abre o circuito, pois o latão dilata-se mais do que o aço. Assim, a lâmina bimetálica se curva e abre o circuito, corta a corrente. É assim que funciona o termostato no ferro elétrico. Veremos a simulação do dispositivo termostato, que basicamente é constituído por duas lâminas diferentes, por exemplo, ferro e latão, unidas firmemente. Quando em temperatura ambiente, as lâminas são planas e possuem as mesmas dimensões. Ao ser aquecida, devido à passagem da corrente elétrica,
Como os dois materiais possuem coeficientes de dilatação diferentes, uma das lâminas se dilata mais que a outra. Veremos isso agora. Assim, para que as duas lâminas se mantenham unidas, elas se curvam e cortam a corrente. É assim que funciona o dispositivo termostato. Dilatação superficial. A dilatação superficial é aquela em que predomina a variação em duas dimensões, ou seja, a variação da área. Consideremos uma placa de área inicial SI, a temperatura inicial TI. Aumentando a temperatura da placa para TF, sua área passa para SF. A experiência mostra que ΔS, que é igual à área final menos a área inicial, é proporcional à área inicial e a ΔT, a variação de temperatura. Logo, podemos escrever a dilatação superficial através dessa expressão. ΔS, que é a dilatação superficial, é igual à área inicial vezes beta vezes ΔT. ΔT é a variação de temperatura. E beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial, que é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear do material. Da mesma forma que para a dilatação linear, podemos escrever uma expressão para a área final. E a expressão é essa. A área final é igual à área inicial que multiplica 1 mais beta vezes, entre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial. Essa expressão determina a área final da superfície, conhecendo a área inicial. O coeficiente de dilatação superficial, a temperatura final e a temperatura inicial. Usando essa expressão, a gente calcula a área final da superfície. Observação. Quando uma chapa com um orifício é aquecida, como esta, ela se dilata como se fosse inteiriça. Isto é, o orifício de raio R0 se dilata como se fosse constituído do mesmo material da chapa. Vamos agora resolver um problema sobre dilatação superficial. Uma placa retangular de alumínio tem 10 cm de largura e 40 cm de comprimento, a temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Sabendo que beta, coeficiente de dilatação superficial do alumínio, é igual a 46 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule. Letra A dilatação superficial da placa. Letra B, a área da placa nesse ambiente, ou seja, a área final. Resolução. Letra A. Primeiro, precisamos calcular a área inicial da placa. A área inicial da placa é comprimento vezes largura. O comprimento é igual a 40, a largura é igual a 10 centímetros. Então, a área inicial é igual a 400 centímetros quadrados. Para calcular a dilatação superficial, usamos essa expressão. Dilatação superficial é igual a área inicial vezes beta vezes ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura. Variou de 20 para 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação superficial, 46 vezes 10 a menos 6. E a área inicial é igual a 400 centímetros quadrados. Substituindo os valores, encontramos que a dilatação superficial é igual a 0,552 centímetros quadrados. Letra B. A área da placa nesse ambiente, ou seja, a área final. A área final será igual à área inicial mais a dilatação superficial. Sabendo que a área inicial é igual a 400 e a dilatação superficial, como calculamos no item B, é igual a 0,552, então a área final será igual a 400,552 centímetros quadrados.
Dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é aquela em que se considera a variação das três dimensões de um corpo: comprimento, largura e altura. Seja um cubo, com volume VI a temperatura TI, e volume VF a temperatura TF, onde TF é maior do que TI. Considere VI o volume inicial, VF o volume final, e ΔV a variação do volume final menos o volume inicial, que é a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ΔV, é escrita como o volume inicial vezes γ vezes ΔT, onde γ é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica, que é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. ΔT é a variação de temperatura final menos a temperatura inicial. O volume final do sólido pode ser obtido através dessa expressão. Volume final é igual ao volume inicial, que multiplica entre colchete 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica, entre parênteses, temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos resolver um problema sobre dilatação volumétrica. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10 cm, 20 cm e 30 cm, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine o acréscimo de volume quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius. Resolução. Temos como dados temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura final, 110 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear, 8 vezes 10 a menos 6. Só que precisamos do coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, γ, é igual a 24 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. O volume inicial do paralelepípedo é dado pela multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura. O paralelepípedo tem dimensões 10, 20 e 30. Só multiplicar 10 vezes 20 vezes 30, que dá um volume de 6.000 centímetros cúbicos. O acréscimo de volume nada mais é do que a dilatação volumétrica, ΔV, e é dado por volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Assim, temos volume inicial igual a 600 centímetros cúbicos. Coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 24 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura é a temperatura final, que foi de 110, menos a temperatura inicial, que é igual a 10. Fazendo os cálculos, encontramos uma dilatação volumétrica de 14,4 centímetros cúbicos. Dilatação dos líquidos. Como os líquidos não apresentam forma própria, só tem significado o estudo de sua dilatação volumétrica. Ao estudar a dilatação de um líquido, tem de se levar em conta a dilatação do recipiente sólido que contém o líquido. De maneira geral, os líquidos sempre dilatam-se mais que os sólidos ao serem igualmente aquecidos. No aquecimento de um líquido contido no recipiente, o líquido irá, ao dilatar-se juntamente com o recipiente, ocupar parte da dilatação sofrida pelo recipiente, além de mostrar uma dilatação própria, chamada dilatação aparente. A dilatação aparente é aquela diretamente observada, e a dilatação real é aquela que o líquido sofre realmente. Vamos considerar um recipiente totalmente cheio de um líquido à temperatura inicial TI.
Aumentando a temperatura do conjunto recipiente mais líquido até uma temperatura TF, nota-se um extravasamento do líquido, pois este se dilata mais que o recipiente. A dilatação aparente do líquido é igual ao volume que foi extravasado, e a dilatação real do líquido é dada pela soma da dilatação aparente do líquido e da dilatação volumétrica sofrida pelo recipiente, que pode ser representado nesta forma. A dilatação volumétrica real do líquido é igual à dilatação volumétrica aparente do líquido mais a dilatação volumétrica do recipiente. A dilatação volumétrica real é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica real vezes a variação de temperatura. E a dilatação volumétrica aparente do líquido é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes a variação de temperatura. E a dilatação volumétrica sofrida pelo recipiente é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vezes a variação de temperatura. Cancelando VI do lado esquerdo com os dois VIs do lado direito e os ΔT, temos essa expressão, onde o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido será igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Vamos resolver um problema sobre dilatação dos líquidos. Um recipiente de vidro está completamente cheio com 400 cm³ de mercúrio a 20 graus Celsius. Aquece-se o conjunto até 35 graus Celsius. Dados: coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio igual a 0,0018 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro igual a 0,00003 graus Celsius a menos 1. Calcule, letra A dilatação do recipiente. Letra B, a dilatação do mercúrio real. Letra C, o volume do mercúrio extravasado. Resolução. Letra A dilatação volumétrica do vidro é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro vezes a variação de temperatura. O volume inicial do vidro é igual a 400 cm³. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é igual a 0,00003. A variação de temperatura é a temperatura final, que foi de 35, menos a temperatura inicial, que foi 20 graus Celsius. Fazendo os cálculos, encontramos que a dilatação volumétrica do recipiente do vidro é igual a 0,18 cm³. Letra B, a dilatação real do mercúrio. A dilatação real do mercúrio é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica real do mercúrio vezes a variação de temperatura. O volume inicial é igual a 400 cm³, pois o recipiente de vidro está completamente cheio de mercúrio. O coeficiente de dilatação volumétrica real do mercúrio é igual a 0,0018 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, que foi de 35, menos a temperatura inicial, que dá 15 graus Celsius de variação. Fazendo os cálculos, encontramos que a dilatação real do mercúrio é igual a 1,08 cm³. Letra C, o volume de mercúrio extravasado. O volume de mercúrio extravasado é igual à dilatação real do mercúrio menos a dilatação do recipiente. Logo temos a dilatação volumétrica extravasada é igual à dilatação volumétrica real menos a dilatação volumétrica do vidro. A dilatação volumétrica real do mercúrio foi 1,08 cm³. E a dilatação volumétrica do vidro foi 0,18. Então, o volume de mercúrio extravasado foi igual a 0,9 cm³. Uma outra maneira de calcular o volume extravasado é
Sabendo que a dilatação volumétrica real do líquido é igual à dilatação aparente do líquido, mais a dilatação volumétrica do recipiente do vidro, substituindo esses valores para a dilatação real do mercúrio, 0,00018 graus Celsius, e para a dilatação volumétrica do recipiente, 0,0003, encontramos a dilatação volumétrica aparente do líquido. Assim, usamos essa expressão. A dilatação volumétrica aparente do líquido é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica aparente vezes a variação de temperatura. O volume inicial, 400 cm3. A dilatação volumétrica aparente igual a 0,0015 graus Celsius. A variação de temperatura foi de 20 para 35, variou 15. Assim, a dilatação volumétrica é igual a 0,9 cm3. Mesmo resultado encontrado aqui em cima. Existem essas duas formas de resolver. Ok, pessoal? Então assim, chegamos ao final desta videoaula. Não esqueçam de resolver os problemas propostos. Até mais, pessoal!